Olá pessoal, eu sou Danilo Donadelli e no vídeo de hoje você vai aprender truques incríveis de maquiagem. Pegue papel e caneta. Esse é o momento de aprender com a linha de maquiagem Ama Capariz. Aproveite! E vamos iniciar mais uma maquiagem. Eu quero que você preste atenção em todos os detalhes, porque é importantíssimo você saber toda a ordem de produtos para reproduzir e ter uma maquiagem impecável para qualquer tipo de ocasião. Lembrando que a maquiagem é um item indispensável numa transformação de estilo e até mesmo para que você consiga alcançar novos objetivos. Para iniciarmos, limpe a pele. Utilize o nosso demaquilante bifásico que tem ação umectante, pantenol na formulação, que ajuda a restaurar, limpar e cuidar da sua pele antes de utilizar os nossos produtos da nossa linha de maquiagem Ama Capariz. Aplique o corretivo Snow embaixo dos olhos, nas olheiras, para suavizar qualquer intensidade e pigmentação diferente do seu tom de pele. Essa aplicação eu estou utilizando o auxílio de um pincel pequeno, sintético, para espalhar o produto. Aplique por toda a região onde você sinta necessidade de cobertura. Lembrando que a sua ação com ácido hialurônico promove um preenchimento nas linhas e automaticamente deixa o seu rosto mais firme e consistente para qualquer ocasião. Aplique a nossa base Snow por todo o rosto com o auxílio de um pincel língua de gato. Os movimentos são livres, criando um preenchimento por toda a pele. Lembrando que quanto mais você realizar movimentos circulares com o pincel, maior é o preenchimento e automaticamente você promove uma maior resistência da nossa base e também ajuda a não criar atrito na sua maquiagem. Estou utilizando a base Honey por todo o rosto. Essa aplicação é muito fluida. Não existe nenhum desenho, nenhum processo que exija a aplicação da base de dentro para fora ou de fora para dentro. Aplique livremente a base por todo o rosto com o pincel, eliminando qualquer marcas para que a sua pele fique incrível com o resultado da base. A nossa base tem mini poril na formulação, que promove uma selagem nos poros, evitando que qualquer secreção fique impregnada na maquiagem e automaticamente deixando a sua pele preparada para qualquer ocasião. O efeito mate não transfere a base quando você estiver falando, inclusive, no telefone celular ou for cumprimentar a sua amiga, esposa. E agora, para criar o famoso efeito de luz e sombra, olha que ousado. Vou utilizar o tom bronzer da nossa base para desenhar o rosto da nossa modelo. Então, com o mesmo pincel que eu apliquei o corretivo Snow, estou aplicando na linha da bochecha, no nariz, nas têmporas. A aplicação no contorno do couro cabeludo promove um efeito de volume. E com o auxílio de uma esponja pequena, seca, você vai espalhar o produto de maneira uniforme na região onde aplicamos o tom mais escuro. Olha a diferença de um lado para o outro. Olha como o tom mais escuro já criou um volume no rosto e automaticamente desenhou a expressão. Do outro lado, eu vou realizar o mesmo procedimento, aplicando a tonalidade mais escura no contorno do couro cabeludo, na bochecha e também nas têmporas. Após você esfumar a aplicação do contorno com a esponja, utilize o mesmo pincel que aplicou a base, com o que sobrou do produto no pincel, você vai polir mais um pouco a pele. E agora chegou o momento mais esperado, o momento de levarmos a intensidade para esse olhar. O quarteto utilizado para essa maquiagem é o Rosé Chic. Utilize um pincel de cerdas macias, com movimentos circulares, você vai aplicar no desenho do côncavo, com movimentos amplos, preenchendo toda a pálpebra. Lembre-se, nunca esqueça de utilizar a esponja para não deixar marcas na sua maquiagem. E claro, quanto mais movimentos você realizar, melhor fica o seu esfumado. Com o pincel arredondado, você vai utilizar o tom branco do quarteto Noite Cintilante na pálpebra móvel. Preste atenção que esse movimento ele é circular. E uma dica super valiosa é que quando você for utilizar um pigmento que seja muito mais claro do que o tom que você está utilizando, retire o excesso antes de colocar o pincel nos olhos. Escolha uma cor intermédio para realizar a transição do tom mais claro para o tom mais escuro.
Dessa maneira você vai ter um tom de olhos esfumados, sem marca. Olha que linda cintilância dessa maquiagem. Utilizei um tom mais claro e criei um degradê, valorizando a cor e o formato dos olhos. E agora, com a ajuda da esponja, vou aplicar o mesmo tom que eu apliquei na parte superior, abaixo da linha d'água nos olhos. Estou utilizando um pincel conhecido como pincel lápis. Ele é um pincel de precisão que ajuda você a criar um efeito mais esfumado nos olhos. Lembrando que quanto mais você esfumar, mais efeito você cria na sua maquiagem. Intensifique a cor aplicada abaixo dos olhos. Utilizando um tom de marrom, você vai esfumar a linha dos olhos e também unir as extremidades. Com os olhos fechados e o mesmo pincel, eu vou intensificar a cor na extremidade dos olhos, criando um degradê mais expressivo desse olhar. E chegou a dica super especial para esse olho incrível que estamos realizando. Com o quarteto Cobre Glam, com um pincel chanfrado, você vai umedecer as cerdas e você vai criar um delineador com a nossa sombra. É muito fácil porque a nossa sombra é extremamente pigmentada e dessa forma você consegue criar um efeito aquarela na sua maquiagem. Gente, inclusive, espero que esteja retinho para vocês, tá? Após aplicar o delineador com a nossa sombra do quarteto Cobre Glam, eu vou utilizar um pincel para esfumar as extremidades. E para intensificar esse olhar e deixar ele muito mais vibrante, eu vou utilizar o nosso lápis delineador de olhos para criar um efeito mais forte na linha d'água. Com o auxílio da base Snow, estou intensificando a tonalidade embaixo dos olhos. E com a ajuda do pincel Língua de Gato, essa precisão fica muito mais fácil para a aplicação do produto. E agora eu vou aplicar o nosso Blush Glow, criando um desenho nessa bochecha. Aplique de maneira leve, para não deixar muito marcado. E agora com o Bronze Peely eu vou intensificar a nuance do blush, levando mais luminosidade e efeitos para essa maquiagem. Aplique nos olhos para levar um pouco mais de brilho. E na sobrancelha, com o mesmo marrom utilizado do quarteto Cobre Glam para fazer as extremidades do olho, estou utilizando na sobrancelha para criar um volume e também definir o olhar. E agora chegou o momento de criar uma luminosidade mais expressiva nessa maquiagem. Estou iluminando embaixo dos olhos, vou iluminar no arco do cupido, na zona T, para valorizar esse rosto. E uma dica incrível, aplique o iluminador do colo, você vai ver o resultado no seu look. Além de valorizar o seu rosto, também vai valorizar o seu corpo. E chegou o momento de utilizarmos a nossa máscara de cílios vegana. Com o auxílio de uma esponja, eu vou definir esses cílios fio a fio. Você pode trabalhar com um pincel na vertical e na horizontal. O preenchimento promove um efeito mais expressivo no olhar. E quanto mais você aplicar, mais tensão você cria nos cílios e mais expressivo ele se torna. Lembrando que os nossos produtos não é testado em animais e a nossa máscara de cílios é vegana. E nos lábios estou utilizando o nosso Gloss Matte Serena por todo o lábio. E olha que lindo esse resultado! Pronto! E como um passe de mágica, esse é o resultado final da nossa maquiagem. Gostou do nosso passo a passo? Eu quero ver o seu comentário aqui nos vídeos. Marque a sua rede e compartilhe. Afinal de contas, se transformar e cuidar do seu rosto é importantíssimo para o resultado das suas maquiagens.